Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Versos 12 a 14. Colossenses 3, 12 a 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Ainda, Mateus 18. Evangelho de Cristo, conforme o relato de Mateus, capítulo 18. Versos 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ainda, o texto paralelo deste, Lucas 17, por favor, versos 3 a 6. Lucas 17, verso 3: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Amém. Perdão, a cura da alma, é o tema que nós vamos tratar nesta noite. Eu não sei quantos aqui recordam um episódio muito triste acontecido em São Bernardo do Campo, nos idos de 1989. Quando uma agência do Banco Itaú foi invadida por 7 assaltantes. E naquela ocasião, devido ao pânico gerado com os clientes do banco que estavam na agência, um fato se destacou. Uma criança no colo da sua mãe entra em pânico e começa a chorar. Um dos assaltantes ordena a mãe para fazer aquela criança calar. E a mãe não consegue controlar o choro da menina. E o assaltante impiedosamente mata aquela criança no colo da mãe, matando inclusive a mãe. Esse fato chocou o país. Naquele mesmo dia, a polícia
matou 5 dos 7 assaltantes. 2 deles escaparam. Um deles foi o conhecido Paulinho Bang Bang, um menino de classe média, que, se envolvendo com drogas, saiu de casa e tornou-se um perigoso criminoso. O marido daquela mulher assassinada, o pai daquela criança morta, era um homem cristão, era um evangélico. E quando ele recebe esta trágica notícia, em cadeia nacional de televisão, ele diz que perdoa o assassino. E ainda atenua a sua culpa, dizendo: ele só fez isso porque ele não conhecia o Deus que eu conheço. Paulinho Bang Bang foi capturado e foi preso. E esse pai, esse marido enlutado, não apenas toma a decisão de perdoar, mas oportunamente manda um missionário à cadeia, para levar uma Bíblia para Paulinho Bang Bang. E quando o missionário está pregando para ele, Paulinho Bang Bang, com fúria e o coração endurecido, saca uma faca feita por ele na prisão e levantou-se para enterrar o punhal no peito do evangelista. Quando ele levanta a mão, uma força maior do que a dele desarticula sua força, tira completamente o vigor do seu corpo, e Paulinho Bang Bang caiu aos pés daquele evangelista. Quando ele se levantou, não era mais um assaltante, um criminoso, era um homem convertido, era um homem transformado pelo poder glorioso de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu estava um dia em Vitória, esperando para dar uma entrevista numa emissora de televisão, e ao meu lado estava um senhor muito bem vestido, muito simpático, para dar também uma entrevista, e eu não sabia quem ele era. Para minha surpresa, estava exatamente do meu lado o ex-assaltante Paulinho Bang Bang, agora convertido, agora transformado, agora sendo portador de boas novas de salvação para as pessoas. Isso porque lá atrás, um homem, diante de uma situação extrema, tomou a decisão de perdoar, assim como em Cristo ele foi perdoado. Hoje eu quero conversar com vocês sobre perdão. E o pastor Arival já afirmou aqui, aliás, uma frase tão conhecida de C.S. Lewis: é mais fácil falar sobre perdão do que perdoar. E o pastor Arival disse também: nós não temos problema com a humanidade, como um disse certa feita alguém, eu amo a humanidade, o que eu não tolero são as pessoas. Amar todo mundo é muito fácil. Amar quem fala mal de você, perdoar quem machuca você, quem fere você, quem humilha você, é um exercício da graça de Deus. E eu estou convencido disso, irmãos. Hoje, o pecado mais comum no meio cristão, talvez seja o pecado da mágoa. Há mágoas nas famílias, há mágoas na liderança, há mágoas nas igrejas. E a mágoa, onde ela entra, ela destrói, ela adoece, ela tira o seu vigor, sua alegria, sua paz, o brilho dos seus olhos. Há muitas igrejas que adoecem, porque há mágoas não tratadas, não resolvidas. Eu estava pregando no Canadá, certa feita, e eu pregava naquela ocasião sobre perdão. Eu achei muito curioso que
quando eu terminei de pregar, o pastor da igreja se levantou do púlpito e chamou um diácono que estava lá na porta, pelo nome. Disse: meu irmão, eu queria que você viesse aqui à frente. E à medida que aquele irmão caminhava para o púlpito, o pastor foi abrindo o coração e falando das mágoas, dos ressentimentos, que ele nutria no coração por aquele irmão. E quando aquele irmão chegou à frente, os dois se abraçaram e choraram muito. E que eu achei curioso é que esse fato se repetiu na congregação, e muitas outras pessoas procuraram umas às outras lá dentro daquela congregação para se abraçarem, para chorarem e para se perdoarem mutuamente. Hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre esse assunto. Primeiro, a necessidade do perdão. Por que o perdão é necessário? Nós devemos perdoar em primeiro lugar, meus amados irmãos, porque o texto de Colossenses nos diz que nós às vezes temos queixas uns dos outros. É verdade isso. Nós somos pessoas diferentes, nós temos gostos diferentes, nós temos perspectivas e cosmovisões às vezes diferentes. Nem sempre os nossos irmãos vão atender às nossas expectativas. Na verdade, as pessoas nos decepcionam, e nós decepcionamos as pessoas. Nós temos queixas uns dos outros, e porque nós temos queixas uns dos outros, nós precisamos exercitar o perdão. Eu fico olhando na Bíblia, pessoas do quilate de Paulo e Barnabé, os grandes missionários da igreja. Chegou um momento em que eles tiveram tal desavença, que eles não puderam caminhar juntos. Nós precisamos entender que nós não viemos de uma família perfeita, nós não somos uma pessoa perfeita, nós não temos uma família perfeita, nós não nos casamos com uma pessoa perfeita, nós não temos filhos perfeitos, logo nós precisaremos exercitar perdão, se nós quisermos ter saúde emocional e espiritual. Mas em segundo lugar, nós devemos perdoar, irmãos, porque nós todos que cremos no Senhor Jesus recebemos uma nova vida. E essa nova vida é marcada pelo exercício do perdão, porque todo aquele que nasceu de novo foi perdoado. Não tem ninguém que possa entrar no céu sem ser perdoado. Se você está indo para o céu é porque você já foi perdoado. E se você já foi perdoado, você não tem outra opção a não ser perdoar. Porque a evidência mais eloquente, mais clara de que você foi perdoado é se você tem disposição de perdoar, porque se você não perdoa, você não pode ser perdoado. É claro que o perdão, ele se torna talvez mais necessário e mais difícil, quanto mais íntima é a relação. Quando um estranho machuca você, isso dói, mas não dói tanto. Dói mais quando uma pessoa convive com você, é da sua intimidade, conhece você há muitos anos, caminhou com você longo tempo, e de repente essa pessoa se volta contra você. Machuca você, decepciona você, frustra você. O perdão se torna ainda mais difícil. Eu fico imaginando a história do José do Egito, sendo traído pelos seus irmãos, sendo jogado numa cacimba pelos seus irmãos, sendo vendido como escravo pelos seus irmãos, maquinando uma história terrível para que Jacó desistisse de procurar José. José vai para uma terra distante, é renegociado lá como mercadoria barata, passa anos da sua juventude na cadeia, até que Deus o promove, Deus o exalta, Deus o restaura, e José agora tem poder nas mãos. E José se casa no Egito. Antes mesmo dos seus irmãos aparecerem para ele já tinha tomado a decisão de perdoá-los. Que quando nasceu o seu filho mais velho, seu primogênito, ele botou o nome naquele menino,
Manassés, Deus me fez esquecer. Toda vez que José olhava para o seu primogênito, ele estava dizendo: eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Mas qual foi a maior evidência do perdão dele? É que quando ele recebeu os seus irmãos, ele resolveu dar o melhor da terra para os seus irmãos. Ele não vingou, ele não pagou o mal com o mal, ele pagou o mal com o bem. Mas não apenas ele deu o melhor, ele passou a confiar de volta nos seus irmãos. Ele fez os seus irmãos prometerem que ao morrer, os seus ossos seriam levados dali, lá para Canaã de volta. Ele confia nos seus irmãos. O perdão implica em restauração, em renovo dos laços de amizade, de amor, de confiança, de ternura e de graça. Nós devemos perdoar, meus amados, porque nós fomos muito perdoados. Assim como Deus em Cristo nos perdoou, assim nós também devemos perdoar. Eu queria fazer uma pergunta para você pensar. Qual foi o tamanho do perdão que você recebeu de Deus? Você pode quantificar esse perdão? Quão grande é o perdão de Deus por você? Eu acho magnífico isso, porque Jesus Cristo, para nos ajudar a entender esse assunto, contou uma parábola. E nessa parábola ele contou de um rei que acertava conta com seus súditos, e encontrou um que lhe devia 10.000 talentos. E obviamente esse homem não tinha condições de pagar essa dívida tão grande. Então ele fez uma súplica: tem paciência comigo e tudo eu te pagarei. Mas o rei não dividiu a dívida dele a longo prazo para pagar, não. O rei perdoou a dívida dele completamente. 10.000 talentos. Só que esse homem tinha um conservo que lhe devia 100 denários. 100 denários. E também, embora fosse uma dívida pequena, esse homem não conseguia ter recurso para pagá-lo. E também rogou a ele: tem paciência, eu vou te pagar. Ele disse: não tem paciência com você não. Pegou o cara, agarrou, sufocou, jogou na prisão: paga o que você me deve. Quando o rei fica sabendo dessa história, o rei chama esse cidadão, que tinha sido perdoado de 10.000 talentos, e diz assim para ele: olha, você é um servo mau. Eu perdoei você, 10.000 talentos. Por que você não perdoou o seu conservo 100 denários? E o texto diz: você vai ser entregue para os flageladores, para os verdugos. Você vai ser colocado na cadeia, entregue aos verdugos até que você pague o último centavo. E a parábola termina assim: assim vosso Pai Celeste também vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. O que eu acho curioso é que a parábola termina, eu não consigo entender o significado dela, se eu não entender a moeda que Jesus está usando na parábola. Eu pergunto para você: quanto vale 10.000 talentos? O que são 10.000 talentos? O que é um talento? Um talento são 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350.000 quilos de ouro. São 10 caminhões truques lotados de barra de ouro. Para você ter uma ideia, o salário de um trabalhador naquela época era 1 denário por dia. Para um homem juntar 10.000 talentos ganhando 1 denário por dia, ele teria que trabalhar ininterruptamente 150.000 anos. Logo, quando aquele homem disse: tem paciência comigo que tudo eu te pagarei, estava fazendo uma promessa que jamais poderia cumprir. Aí você pode argumentar assim: bom, então eu não estou entendendo agora, é Jesus. Porque o que levou Jesus a contar uma parábola com uma cifra tão exagerada, com a conta tão alta? Sabem por que Jesus contou essa parábola com a conta tão alta?
Porque esta é a dívida que você e eu temos com Deus. É uma dívida impagável. Impagável. E Deus nos perdoou completamente. E agora a Escritura está dizendo que você e eu devemos perdoar, assim como Deus em Cristo também nos perdoou. E como é que Deus nos perdoou? Deus perdoou todos os nossos pecados e deles não mais se lembra. Talvez você argumente assim, pastor, você sabe que é aí que pega para mim? Eu já escutei tanta gente me falar isso. Aí que pega, porque na verdade, perdoar até que eu perdoo, mas esquecer eu não consigo não. É verdade. Se você está argumentando isso, eu não consigo esquecer, você está coberto de razão e graças a Deus por isso. Porque isso significa que você não tem amnésia. Graças a Deus. Quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. Deus não tem amnésia. Você não consegue esquecer mesmo, porque isso não depende de você. As coisas vêm na sua cabeça, querendo você ou não, gostando você ou não, planejando você ou não. Vem a revelia da sua vontade. Então o que a Bíblia quer dizer que Deus perdoa e esquece? A Bíblia quer dizer que Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que Ele já perdoou você. Deus nunca mais cobra de você uma dívida que Ele já perdoou você. Quando isso vem à sua memória, alguém machucou você, falou mal de você, fez mal a você, você deve responder assim: essa dívida já foi paga, e paga lá na cruz do Calvário. Eu não estou cobrando mais essa dívida, está perdoado, está resolvida essa questão. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado irmão, o perdão é a cura da alma, sabe por quê? Se você não perdoar, você adoece. Adoece. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais enfrentam as chamadas doenças psicossomáticas. Muitas vezes um coração atormentado, muitas vezes uma alma atribulada, muitas vezes uma mágoa não resolvida no coração. Isso produz e desencadeia uma série de doenças que podem atingir o seu corpo. O perdão traz cura. Se você não perdoar, você não pode orar. Suas orações são interrompidas. A Bíblia chega a dizer que se você não tratar bem sua mulher, suas orações são interrompidas. Se você não perdoar, diz a Bíblia, que você não pode trazer sua oferta ao altar. Seu culto a Deus não é aceitável, porque antes de Deus aceitar a oferta, Ele precisa aceitar o ofertante. Se você não perdoar, você não tem paz. Você vive uma vida atribulada. Você é um cativo, um prisioneiro. Você vive no cabresto da pessoa por quem você nutre essa mágoa. Você não é livre. Então, o exercício é o perdão. Perdão. Se você quer ter cura para a sua alma, você precisa perdoar. Mas você pode perguntar assim: qual é a medida desse perdão? O texto de Mateus 18 trata da medida. Porque eu imagino Pedro chegando para Jesus, quem sabe até desejoso de receber de Jesus um elogio, na sua pergunta tão robusta, tão promissora: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar alguém? E ele arrisca um número: até 7 vezes, Senhor. Esperando de Jesus assim: parabéns, Pedro, você é um cara crente, você é otimista demais, você é magnífico. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, não é até 7 vezes não, filho, até 70 vezes 7.
E eu imagino que Jesus não está também aqui trazendo uma cifra exata de 490. Ele está dizendo que perdão é ilimitado. Pense você, se Deus chegasse para você e para mim dizendo o seguinte: olha, se você pecar mais uma vez contra mim, acabou. Acabou. O que você faria? Estaríamos arruinados. Assim como o perdão de Deus é ilimitado, nós devemos exercer um perdão ilimitado. Agora, sabe, gente, assim na teoria, no geral, é fácil a gente pensar nisso. Mas tem dores muito profundas. Pense você que é que uma menina ser abusada pelo seu próprio pai. Anos, anos, anos. Pense você que é perdoar uma traição conjugal. Pense você o que é um amigo seu trair você e tomar de você, desonestamente, fruto do seu trabalho de anos e anos e anos e anos. Pense você o que é perdoar alguém que vem e mata alguém da sua família com requinte de crueldade. Aí você diz, não, aí é demais também. Aí também não dá. Irmãos queridos, perdão é coisa muito séria. Muito séria. Porque quando Deus perdoou você e a mim, Ele não perdoou apenas os nossos pecados light, se é que tem esse negócio de pecado light. Deus perdoou todos os nossos pecados. Todos. Desde um monstro que tira a vida de um inocente, desde um matador de aluguel, que recebe alguns trocos para tirar a vida de alguém que ele nunca viu fazer mal para ele. Há uma pessoa que vive uma vida religiosa, Deus perdoa completamente. E Ele me ensina que eu devo perdoar assim como Ele em Cristo me perdoou. Mas agora você pode pensar assim, bom, que passos eu devo dar para perdoar? Como é que é a dinâmica do perdão? O texto de Lucas nos ajuda. Primeira coisa que Jesus nos alerta nesse assunto é, olha comigo no verso 3, acautelai-vos. E eu gosto dessa expressão de Jesus, acautelai-vos. Por quê? Porque quando você está lidando com perdão, você está lidando com gente machucada. Machucada. Você precisa ter cuidado para não esmagar a cana quebrada, para você não apagar a torcida que fumega. Ou para você não usar um rigor exagerado, quando você devia ter uma abordagem mais sensível. Porque às vezes a gente pode expressar justiça própria e até um sentimento de vingança até no ato de pedir perdão, sabia? Olha, eu vou te perdoar porque eu sou um homem muito espiritual e você é um miserável pecador, então como eu sou muito crente mesmo, cheio do Espírito Santo, eu vou resolver te perdoar, tá bom? Não dá para abordar perdão com empáfia, com soberba, com orgulho. Não dá. Usando uma expressão, você não pode pegar uma marreta de 5 quilos para pregar uma taxinha. Não dá. Eu gosto como Jesus agiu, sabe? Jesus, isso não significa que você não tem que ser contundente às vezes não, tem hora que tem que ser contundente. Mas sabe com quem que Jesus foi contundente? Com os presunçosos.
com os fariseus, com os escribas, com os doutores da lei, com aqueles que arrotavam uma justiça própria. Mas para aqueles que vinham quebrados, machucados, feridos, Jesus era terno, era doce, sem passar a mão por cima do pecado, sem justificar o pecado, mas tratando o quebrado, restaurando o quebrado, dando chance, dando oportunidade, levantando essa pessoa. Eu fico olhando como Jesus tratou aquela mulher apanhada em flagrante adultério. O pessoal pegou aquela mulher, arrastou aquela mulher, jogou aos pés de Jesus. Eu fico achando engraçado que pegamos essa mulher em flagrante adultério. Bom, se foi em flagrante adultério, ela não estava adulterando sozinha. Cadê o homem? Porque o homem era tão culpado quanto a mulher. Por que só a mulher? Então eles não estavam interessados na justiça, nem na lei. Jogaram aquela mulher aos pés de Jesus e disseram assim para ele: a lei manda apedrejar, e o senhor fala o quê? Eles queriam colocar Jesus ou contra Moisés ou contra César, porque se Jesus falasse apedreja, os judeus não tinham liberdade nem direito legal de mandar apedrejar ninguém, isso era direito dos romanos. Se Jesus falasse não, Moisés está errado, não é para apedrejar não, ele estava contra a lei de Moisés. Eles não estavam interessados nem na mulher, eles não estavam interessados na lei, eles queriam colocar Jesus no contrapé para derrubá-lo. E Jesus não falou nada. Jesus baixou a cabeça e começou a escrever na terra, talvez no pó do pátio do templo. O que Jesus escreveu, eu não sei. Eu não sei. A Bíblia não nos diz. Mas eles insistiram. Jesus se levantou e disse: quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Jesus não disse que o pecado da mulher não era pecado. Ele não disse que não tem problema adulterar. Ele não disse que aquela mulher, tadinha, ela era resultado da sociedade decadente. Ou ele não disse que o adultério era uma profissão que até precisava tirar carteira profissional para regulamentar o sindicato. Ele apenas tratou de pessoas que lidavam com gente sem qualquer misericórdia. Porque nós temos que ter misericórdia se nós estamos tratando com gente. E depois Jesus se volta para a mulher e disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Eu quero dizer para você que este é o Jesus cheio de graça e misericórdia, que trata do pecado, mas restaura o pecador, que cura a ferida, mas levanta o abatido. Acautelai-vos. Segunda coisa que me chama a atenção no texto, irmãos, passo necessário para o perdão, é confrontar com amor. Olha o verso 3 ainda: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. O que Jesus está querendo dizer aqui, irmãos? Primeiro, Jesus está nos tirando um mito de que o tempo é um santo remédio para curar feridas. Porque a gente vou deixar para lá. Alguém me machucou, alguém me feriu, falou mal de mim, me fez mal. Eu estou convivendo com ela, mas eu me calo, eu guardo, eu armazeno, eu congelo. Na ideia de que quem sabe na semana que vem melhore, quem sabe no próximo mês esse negócio acalma, quem sabe no ano que vem essa poeira baixa, quem sabe na próxima década essa ferida fica fechada, curada. Deixa eu dizer para você, querido, o tempo não cura feridas. O que cura feridas é o perdão. Eu fico olhando para a Bíblia e vejo que José, quando recebe os seus irmãos lá no Egito,
A consciência deles está pesada depois de vários anos. Jacó ficou fora de casa 20 anos, quando ele voltou, a consciência dele estava preocupadíssima com a situação mal resolvida com Esaú. Segundo, o silêncio não é a voz do perdão, não é a voz do perdão. Se alguém ferir você, se alguém machucar você, o certo é, vá lá, converse, confronte, toque no assunto, olho no olho, com graça, com humildade, com mansidão, com espírito perdoador, mas toca no assunto, trata do assunto, não jogue debaixo do tapete, não adie a solução. Talvez você que veio aqui hoje está precisando de ter uma conversa com alguém, sentar, botar as cartas na mesa, olho no olho, trata do assunto, conversa sobre o assunto, resolva o assunto, não adie, não empurre com a barriga, não jogue debaixo do tapete. Agora, preste bem atenção, esse confronto tem que ser com humildade. A Bíblia diz lá em Gálatas 6:1, irmãos, vós que sois espirituais, se alguém for surpreendido em alguma falta, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te, para que não sejas também tentado. Não vá com soberba não. Terceiro passo, veja você verso 3, se ele se arrepender, perdoa-lhe, sempre que houver arrependimento, deve existir perdão, é o que a Bíblia me ensina, aquele que encobre as suas transgressões, jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Onde há confissão, onde há arrependimento, deve existir perdão. Ou seja, nunca recuse um pedido sincero de perdão. Nunca. O que é perdão? Perdão não é amnésia, é não cobrar mais a dívida. Perdão é você lembrar do que foi feito a você, você não sente mais dor. Você já lancetou essas feridas da sua alma, é zerar a conta. E eu posso lhes garantir uma coisa, irmãos, o perdão é maior do que o ódio. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão restaura. O perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente, é a alforria do coração, é a cura das emoções. Como é que deve ser esse perdão? Olha o verso 4, se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. E aqui, irmãos, para mim Jesus usa uma hipérbole, para tratar do perdão ilimitado, porque eu não conheço nenhum caso assim. Você conhece? Uma pessoa vive pedir perdão no mesmo dia 7 vezes? Você vai tomar o café da manhã, a pessoa chega para você e fala, eu falei mal de você, mas eu estou arrependido, você me perdoe, tá bom? Aí na hora do almoço o cara chega de novo e fala, rapaz, eu fiz um negócio contra você ali na esquina, mas eu estou arrependido, você me perdoe? Aí 2 horas da tarde o cara volta, ih rapaz, eu acabei de falar muito mal de você, fiz um negócio que te prejudicou demais, mas eu estou arrependido, você me perdoe de novo? Às 4 horas da tarde o cara volta, fala, rapaz, eu fiz um negócio aí que vai ser uma encrenca para a sua vida, mas eu estou arrependido, você me perdoe? Na hora da janta ele bate a campainha da sua casa, cara, fiz um negócio ali ruim pra caramba, machuquei você de novo, mas eu estou arrependido, você me perdoe? Olha, antes disso você está mandando esse cara embora. Leva a sério, cara. Ó, se você estiver arrependido, você me procura.
Jesus usa uma linguagem exagerada. Se o teu irmão vier contra ti 7 vezes no dia, dizendo eu estou arrependido, perdoa-lhe. Sabe o que Jesus está dizendo? O perdão é ilimitado. Quantas vezes você pede perdão para Deus por dia, hein? Às vezes nem lembra de pedir perdão, né? Mas se a gente fosse bem honesto conosco, com nós mesmos, nós pediríamos. Sabe quem mais pede perdão para Deus? Não são as pessoas que mais pecam, são as pessoas que mais perto de Deus andam. E Deus perdoa, e Deus perdoa, e Deus perdoa. Mas mais do que isso, irmão, esse perdão, ele é um perdão transcendente, porque veja você, a reação dos apóstolos, verso 5, então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. A reação deles foi, Senhor, olha, se o negócio é desse jeito, então Senhor, nós estamos muito longe. Se o rigor é esse, Senhor, a gente tem que perdoar mesmo, perdoar, então Senhor, ou o Senhor aumenta a nossa fé, ou nós estamos fora. Nós não conseguimos não. E eu quero dizer para você que perdão não é algo natural. O natural é dar o troco. O natural é devolver na mesma moeda. O natural é devolver o mal com o mal. O natural é a vingança. O natural é olho por olho, é dente por dente, é pé por pé, queimadura por queimadura, mas a graça de Deus nos leva a perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou. E eu gostaria de concluir fazendo aqui 5 aplicações práticas para ajudar você nessa questão do perdão. Primeiro, tome a decisão de rejeitar ideias de desforra. Porque tem gente que tem essa capacidade, sabia? Guarda uma ocasião, lá na manga, ele me paga, vai chegar a vez dele, eu vou dar o troco, na hora certa. E a pessoa fica maquinando isso, planejando isso, construindo no coração esse projeto de vingança. Você que gosta de assistir os filmes de Hollywood, eu gosto também. E eu fico imaginando quantos filmes de vingança. E eu não sei se vocês já perceberam, mas todo filme de vingança, ele é feito de tal maneira que você aplaude o cara que vinga. Você torce para o cara vingar mesmo. Não tem que matar um por um. Sobra nada. Quando chega ao final, você fica até aliviado. Evite ideias de desforra. A Bíblia me ensina o seguinte: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Não se deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Segunda ideia prática para ajudar você nessa caminhada do perdão. Tome a iniciativa para solucionar o problema. Irmãos, nós temos muito orgulho. Orgulho, a gente diz o seguinte: não, mas eu fui prejudicado, mas eu fui ferido, mas eu sofri injustiça. Ele que vai ter que me procurar. Se ele vier a mim, humildemente me pedir perdão, eu vou pensar. Mas eu e a ele, jamais. Que é isso? Que é isso? Ô amado, toma essa decisão. Se aproxime. Manda um e-mail. Faça uma visita. Tome iniciativa. Eu nunca me esqueço, lendo a história do avivamento da China, o missionário que estava lá em Xangai, Jonathan Goforth, estava orando por avivamento.
E um dia ele leu um livro que ensinava o seguinte: você orar por avivamento é complicado, porque se você não estiver disposto a obedecer os princípios de Deus para que o avivamento venha, você vai orar e não vai funcionar. Porque um dos princípios do avivamento é preparar o caminho do Senhor para que ele venha. Os montes têm que ser nivelados, os vales têm que ser aterrados, os caminhos tortos têm que ser endireitados, os caminhos escabrosos têm que ser aplainados. E aí veio à mente dele um cidadão que tinha feito muito mal para ele, e ele estava muito magoado. E ao ler aquele livro, ele foi confrontado a ir pedir perdão, conversar com a pessoa. Ele resistiu inicialmente, mas se dobrou à autoridade das Escrituras e foi. Logo depois acontece um avivamento em Xangai, porque o caminho foi aberto para a chegada de um derramamento do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós estamos bloqueando a bênção de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, retendo mágoa no coração. Abra esse caminho, toma iniciativa. Você nunca é tão grande como quando você é humilde. Deus dá graça aos humildes. Terceira ideia prática. Na questão do perdão, não envolva outras pessoas. Porque às vezes a gente até lá pelo final da estrada resolve perdoar, mas a gente já machucou a pessoa, já falou mal dela, já jogou uma pessoa contra a outra, já fez uma confusão. Uma confusão. Não jogue uma pessoa contra a outra. Se você não pode falar bem ainda, fique calado. Porque falar mal de uma pessoa é a mesma coisa que você subir no alto de uma montanha e soltar um saco de penas, não dá para recolhê-las todas mais. Quarta ideia prática: não exija justiça, exerça misericórdia. Enquanto você estiver exigindo reparo e justiça, você não está falando da linguagem do perdão. A linguagem do perdão é misericórdia e não justiça. Em outras palavras, ninguém merece perdão. Se merecesse, não é perdão. É reivindicação. Eu exijo, tenho direitos. Perdão é graça. Você só pode perdoar quem machucou você. Se uma pessoa nunca fez mal para você, não faz sentido você falar em perdoá-la. Finalmente, talvez aqui é a mais pesada de todas as recomendações. Se preciso for, sofra o dano. Se preciso for, sofra o dano. Sofra o dano. É o que a Bíblia me ensina, lá em 1 Coríntios 6. É melhor você perder uma briga do que perder a paz. É melhor você perder uma causa do que perder a alegria da sua salvação. Quando você sofre o dano, o Deus que recompensa vai abençoar você extraordinariamente por causa dessa atitude de exercer graça e misericórdia em vez de exigir justiça e pagamento. Eu queria orar com você hoje. E eu queria colocar a sua vida diante de Deus. Porque talvez você diz, não, mas não tem nada de grave na minha vida para perdoar, não. Mas às vezes, querido irmão, são as coisinhas miudezas mesmo, sabia? As miudezas. Aquelas fuligens que vão grudando na nossa alma. Aquele momento em que, até dentro de casa, o irmão não fala com o outro o dia inteiro. O marido não conversa com a esposa o dia inteiro. Tem muito tempo que você não visita aquele parente seu.
Tem muito tempo que você não faz um telefonema para alguém que era tão próximo de você. E aí foi deixando a vida entrar numa região nebulosa, cinzenta. Toma a decisão hoje, em nome de Jesus. Vamos orar juntos? Vamos pedir a Deus graça? E não deixa para amanhã, não. Não deixa para depois, não. Toma essa decisão hoje, em nome de Jesus. Porque perdão é questão de atitude. Atitude. Não espere sentir para você fazer isso, não. Faça. Depois você vai sentir. Você quer que eu ore em seu favor nesse sentido? Fique em pé então onde você está, se você quer, especificamente nessa área, eu quero orar por você. Deus, aqui está o teu povo. Povo por quem Cristo morreu e verteu o seu sangue. Povo que já foi justificado, mas povo que ainda está sendo santificado. Ainda estamos crescendo, Deus, sendo transformados pelo Espírito Santo na imagem do teu Filho. Ainda temos coisas a serem tratadas em nós, feitas em nós, reparadas em nós, e nós te pedimos, Deus, tem misericórdia de nós. E ajuda-nos, assim como recebemos graça e misericórdia, a exercermos graça e misericórdia. Assim como fomos perdoados, ajuda-nos a perdoar. Tem misericórdia de nós e não permita que mágoa se instale no nosso coração, que a amargura domine a nossa alma. Mas que nesta noite, Deus, nós sejamos lavados no sangue do Cordeiro. Que nesta noite, Deus, nós sejamos cobertos com o óleo da tua unção. Que nesta noite, Deus, não fique nenhuma fuligem na nossa alma. Que nós saiamos daqui livres da mágoa e prontos a perdoar. Que seja assim, Deus, para a glória do teu nome, para o bem do teu povo, para a edificação da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém.